Então, que Deus abençoe. Então, agradecemos a essa igreja, a Junta de Missões, tem sido parceira conosco lá na Guiné-Bissau e agora continuará conosco agora entre os indígenas da missão Kaiowá. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos no mesmo objetivo, que é glorificar a Deus, pregar o Evangelho de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, cumprir a grande comissão. Então, estamos juntos. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Romanos capítulo 16, dos versículos 25 a 27. São 3 versículos da palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 16, dos versículos 25 a 27. Quero convidar a igreja para que se levante, aqueles que puderem ficar de pé. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus numa só voz. Os irmãos aqui, os da galeria, todos nós temos uma só voz. Romanos 16, 25 a 27. Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos assentar? Que Deus fale o nosso coração e nos abençoe nesse momento de pregação em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Romanos é o livro do Evangelho. Poderíamos dizer que Romanos é o 5º Evangelho. Ele é o livro do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Paulo, do Evangelho da Igreja e do Evangelho de todos os povos da terra. Neste livro, o apóstolo Paulo destaca que o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser crido, obedecido e, sobretudo, tem que ser levado aonde ele não chegou. Paulo até fala que ele queria pregar em lugares para não edificar sobre fundamento alheio. Ele tinha sempre aquela preocupação de chegar aonde ninguém chegou. E aí ele deixa isso claro no livro de Romanos. No momento que ele escreve esse livro, mais ou menos pelo ano 57 da era cristã, ele estava num momento de transição também. Paulo tinha concluído, segundo ele, o seu ministério do lado oriental e agora estava partindo para o lado ocidental da Europa, querendo chegar à Espanha, considerados os confins da terra naquele momento. Mas para chegar lá, ele queria a parceria da igreja de Roma, uma igreja importante na capital, não foi Paulo que fundou, mas tinha irmãos conhecidos lá, e ele escreveu essa carta para falar do evangelho que ele pregava. É interessante que Paulo queria a parceria, ele chegou lá, não foi... O que ele foi falar? Não, vocês, eu precisando do apoio de vocês, da parceria, só que eu vou explicar para vocês qual é o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego é aquele evangelho que fala que judeus e gentios estão debaixo da ira de Deus. Todos são pecadores. Capítulo 1 a 3. O evangelho que eu prego é o evangelho que fala que judeus e gentios precisam da graça de Deus. Só podem ser salvos pela fé em Cristo, mediante a justificação pela fé. Aí você vê Romanos 4, 5 e 6. Aí ele vai falar que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja de Cristo. Então não fica brigando judeus e gentios, vocês são do mesmo corpo. E judeus e gentios têm que se unir porque fazem parte da mesma missão. E essa missão tem que ser feita por judeus e gentios. Então, agora vocês sabem o que eu prego, a minha visão teológica, e vou passar por aí, repartir um pouco dos dons que a gente tem, e vocês me encaminhem, que eu quero chegar na Espanha. Então ele começa no capítulo 1 falando do Evangelho e termina no capítulo 16 falando do Evangelho. E é interessante que sempre nas cartas de Paulo ele termina dando mantenha. Mantenha no crioulo guineense significa saudação. Só que aqui ele não consegue terminar somente com mantenha, com saudação. Ele termina com a doxologia, com a palavra de glória, de louvor, de exaltação a Deus. Ele já tinha feito isso no capítulo 11. E os cantores cantam aquela música, aquele versículo bíblico que, quando eles cantam, quase dá vontade de chorar. Né? Canta a Bíblia, né? Porque dele e para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele a glória, eternamente amém. O louvor aqui canta esse versículo. E aí, quando canta
a Bíblia e letras que são baseadas na Bíblia, como os irmãos cantaram, aquilo engrandece a Deus, também toca o nosso coração, porque é a palavra pregada através da música. E é importante que a mensagem seja bíblica e a música seja bíblica, a adoração. Então, Paulo termina com a doxologia. E nessa doxologia, ele fala do Evangelho, sobre a centralidade do Evangelho, sobre a centralidade da pregação desse Evangelho, e que será o tema da nossa mensagem, a centralidade da pregação do Evangelho na missão. Sobre esse tema, eu vou falar do conteúdo, do resultado e do alvo da pregação do Evangelho. Primeiro, na centralidade da pregação do Evangelho na missão, qual que é o conteúdo dessa pregação? A igreja é chamada a pregar o Evangelho, Paulo pregou o Evangelho, mas qual que é o conteúdo? O que Paulo pregava? E aí ele vai falar isso, primeiramente, que o conteúdo é Jesus Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Então, Paulo ali falando que o Evangelho que ele pregava tinha um conteúdo principal. E é interessante que ele fala que esse Evangelho é Deus que confirma, porque é Ele que opera no coração, que é Ele que converte e confirma o Evangelho em nosso coração. E Paulo fala que o Evangelho que é de Cristo, que é da igreja, que é dos povos, é o Evangelho dele. Por que ele disse que o Evangelho é o meu Evangelho? Porque ele creu, ele viveu, ele pregou, ele absorveu, ele viveu pelo Evangelho, centrado no Evangelho. E aí ele vai falar que esse Evangelho que era dele é o Evangelho da pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação das Escrituras Sagradas. Paulo não inventou moda, ele não pregava o que ele achava, ele não pregava uma ideologia, ele não pregava uma filosofia, ele não pregava uma ideia política, ele pregava o Evangelho, ele pregava Cristo, ele pregava a mensagem da cruz, loucura para alguns, escândalo para outros. Aos coríntios que gostavam de filosofia, ele disse: eu decidi nada saber a não ser Cristo, morto, ressurreto, é o Evangelho. É as boas novas que Cristo salva o pecador na sua morte e ressurreição. O Evangelho é aquela mensagem que diz: você não pode, você não consegue, mas alguém pode. Jesus Cristo, Ele conseguiu, Ele venceu, Ele morreu e por meio dele você pode ser salvo. O Evangelho não é um movimento da terra para o céu, mas do céu para a terra. É Cristo descendo do céu, vindo à terra para levar você para o céu. Esse é o Evangelho. O Evangelho que tem a ver não com suas obras, mas com as obras da Trindade. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, revelado nas Escrituras Sagradas. Aos Coríntios ele escreveu: aquilo que eu recebi de Cristo, eu vou passar para vocês. Eu vou pregar o Evangelho, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E vocês têm que firmar a fé nesse Evangelho, porque se vocês não crerem na morte e na ressurreição, vocês têm que ir embora, fazer o quê? Qualquer outra coisa, menos ficar na igreja, porque se vocês não crerem na centralidade da pregação do Evangelho, que é Cristo morto e ressurreto, então o que vocês estão fazendo na igreja? Os coríntios tinham alguns que não criam na ressurreição. Paulo disse que era a revelação do mistério guardado em silêncio. O mistério aqui não era um segredo, era algo que já estava desde o Antigo Testamento, que o Evangelho falava das nações, que Deus... Mas esse Evangelho agora foi esse mistério que já fazia parte do propósito de Deus, mas agora veio à tona de forma mais clara pela morte e ressurreição de Cristo, e que agora estava sendo pregado por Paulo aos gentios, e agora mostrava que gentios e judeus faziam parte do mesmo corpo. A salvação somente por meio de Cristo, sempre foi isso, mas agora está mais claro. Cristo veio, isso se tornou claro, aberto, e agora está sendo pregado entre os gentios, esse mistério da salvação em Cristo para gregos e gentios. Sempre foi a salvação por meio da fé em Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo. Os crentes do Antigo também viveram pela fé no Messias e foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Não há salvação fora de Cristo, mas agora isso está cada vez mais claro e aberto, e Paulo pregava então esse Evangelho. É o conteúdo da nossa mensagem, irmãos. Isso não mudou, e nós como igreja pregamos o Evangelho, e vamos a Guiné-Bissau e vamos aos povos indígenas para pregar o Evangelho. Jesus disse: ide pregar e o Evangelho. Às vezes a gente quer pregar a nossa cultura. Isso é um perigo que o missionário corre. Ele chega lá,
Não, eu vou pregar, ao invés de ele pregar Cristo, às vezes ele prega Cristo e prega... Não, agora você vai ter que obrigar os guineenses a tomar café. É difícil. Convencer um guineense a tomar café é difícil. Ainda bem que isso não é o evangelho, né? Se ele quiser tomar café, pode. Mas o guineense tomar café não dá dor de cabeça, o negócio. Mas eles tomam um chá chamado Arga que dá dor de cabeça nos brasileiros, né? Eu tomei um pouquinho, mas é muito açúcar, eu parei por causa do diabetes. Mas aos guineenses têm que levar a mensagem do evangelho, do Cristo ressurreto. E o evangelho não é somente que Cristo morreu e ressuscitou, mas é todo o propósito de Deus. É o evangelho de Gênesis, Apocalipse, é todo o propósito de Deus revelado nas Escrituras. O evangelho envolve evangelização, envolve discipulado, envolve plantação de igreja, envolve falar que Jesus salva, mas também Ele é Senhor, Ele é Rei, e Ele virá novamente. Isso é a mensagem que temos que pregar. O evangelho de Cristo. E a mensagem da igreja deve se focar em Cristo. Senão a igreja se perde. Quando ela começa a entrar em viés políticos, em viés ideológicos, e aí começa a haver até briga dentro da igreja, porque não, mas nós podemos, e pessoas podem ter posições políticas, mas a igreja tem como mensagem não uma ideologia, não um partido, não uma filosofia, ele tem como mensagem, o evangelho, é Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas. E essa mensagem, irmãos, o que transforma o coração do pecador é o evangelho, porque o evangelho é o quê? É o poder de Deus, é o dunamis de Deus, é aquela dinamite que explode, que destrói o pecado, o mal, mas constrói um novo homem. É interessante, é um poder que destrói, mas também é um poder construtor. Esse é o evangelho. Esse evangelho que alcançou Paulo, que Paulo pregou, alcançou Onésimo na cadeia, que era um inútil, se tornou útil, para fazer jus ao seu nome. Que alcançou você, eu. No ano 93, que eu estava lá perdido, era um pobre pecador perdido, como dizia a música. Eu não sou muito bom na música, não me arrisco, aí o pessoal corre da igreja, eu nem canto. Mas eu estava lá no ano 93, sou paraibano, cresci no Guarujá, lá na praia. 93, tinha 23 anos, estava pensando em matar e morrer, e chegou uma jovem, Milena Amador, nós estávamos no terceiro colegial, naquele tempo era colegial, agora é ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio, hoje, né? Estou correto? Então, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e aquela jovem que era presbiteriana, nunca tinha ouvido do evangelho, nunca ouvi falar, nunca, na minha família não tinha notícia de ter crente. E aquela jovem, ela era crente, a gente estudava, mas nunca me falou nada. Mas naquele dia, Deus moveu o coração dela, ela chegou para mim e disse, Jesus pode te ajudar. Essa foi a frase dela, a pregação dela, parecia a mulher samaritana. Porque às vezes o pessoal, não, pastor, eu não sei, eu não fiz teologia, eu não fiz aquilo, como é que eu vou pregar o evangelho? A pregação dela foi, Jesus pode te ajudar. E quanto Ele me ajudou e tem me ajudado. E a partir daquela pregação, e ela falou, era segunda-feira, domingo tem culto na igreja, você não quer ir comigo? Eu falei, não, vou lá. E chegou domingo, quem quer entregar a vida para Jesus, eu entreguei, e até hoje, pela graça de Deus, estou lá firmado no evangelho. Porque o evangelho é para crentes e para não crentes. Nós que cremos no evangelho, vamos continuar vivendo pelo evangelho, pela graça de Deus, no evangelho de Cristo Jesus. Então essa é a nossa pregação. E é a pregação do missionário, é a pregação da igreja, é a pregação hoje, amanhã e até a volta de Jesus. É a nossa mensagem, o evangelho, centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Porque o evangelho não é a minha vida, é Cristo. Nós podemos ser boas ilustrações do evangelho na vida de alguém. Transforma, muda, liberta. Mas o evangelho é sempre Cristo. Então a minha pregação não deve centrar em mim, na minha igreja, no meu pastor, no meu líder. É Cristo. Ele que pode te salvar, te perdoar, te abençoar e te levar para o céu e te dar uma vida e te mudar, não somente te levar para o céu, mas mudar a perspectiva desse mundo e ter uma nova visão de mundo para você, uma cosmovisão cristã. Então essa deve ser a nossa mensagem, é a mensagem da igreja. Porque na missão, a centralidade da pregação do evangelho tem que focar no conteúdo, Cristo. Todo o propósito dele nas Escrituras. Ele falou, vocês têm que ir pregar, fazer discípulos e ensinar tudo o que eu deixei. Vai pregando, vai falando de Cristo, vai ensinando, vai discipulando. Inclusive, a igreja aqui, o pastor gosta dessa área e escreveu na área de discipulado, porque faz parte. A pregação do evangelho, a evangelização, não pode ser desassociada do discipulado e da plantação de igreja. Se ele não tivesse escrito, ele ia citar a minha frase, né? Mas já, graças a Deus, se Deus quiser, ele já vai pegar aí o canudo. Eu estou na batalha ainda para escrever. Então, em segundo lugar,
A centralidade da pregação do Evangelho, primeiro, o conteúdo tem a ver com Cristo. Segundo, nessa centralidade da pregação do Evangelho na missão, nós também podemos perceber, além do conteúdo, o resultado dessa pregação. Qual que é o resultado da pregação do Evangelho? A hora que a igreja prega, que nós vamos fazer missão e pregamos o Evangelho, qual que é o resultado? Aí Paulo vai falar disso no versículo 26, no final. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Qual que é o resultado da pregação do Evangelho? É fé e obediência entre as nações. É vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo destaca que o Evangelho que ele pregava, segundo o mandamento de Deus, tinha como resultado produzir fé, obediência entre as nações. Então ele não levava apenas informações acerca de Deus, ele levava o Deus que transforma. A pregação dele não visava apenas informar coisas acerca de Deus, visava transformar pelo Evangelho. É claro que quando Paulo pregou em vários lugares, ele experimentou perseguição, rejeição, isso acontece também. Mas sempre haverá conversões, haverá obediência e fé, porque Deus sempre vai chamar os eleitos pela pregação do Evangelho. Porque esse foi o meio que Deus determinou para salvar o seu povo, é a pregação do Evangelho. Ele salva em Cristo pela pregação do Evangelho. Então, naquele decreto eterno de Deus, que decretou que Deus salvaria um povo para si, que escolheu eu e você, ele decretou também que eu e você seríamos chamados pela pregação do Evangelho. E ao ouvirmos essa pregação, pela graça de Deus, iríamos responder com fé, com obediência. Então, a nossa doutrina, queridos, até incentiva a pregação, incentiva a evangelização, não é obstáculo. Porque haverá sempre resultado, o resultado que Deus dará, segundo a vontade dele. A evangelização será sempre frutífera, porque nem Satanás, nem ninguém pode impedir os resultados que Deus tem para ela, que é a salvação do seu povo, daqueles que são seus. E haverá sempre, aqui em Patos, lá na Guiné-Bissau, haverá sempre pessoas sendo chamadas pelo Evangelho e sendo transformadas, colocando sua fé em Cristo e sendo obedientes a Cristo, sendo transformadas. E pela graça de Deus, temos experimentado lá na Guiné-Bissau pessoas que estavam presas à feitiçaria, à idolatria, e ao ouvirem o Evangelho, agora estão vivendo pela fé, sendo obedientes a Cristo, renunciando a toda aquela idolatria para seguir a Cristo. Aquilo que Paulo experimentou nas suas pregações, por onde ele passou, nas cidades, lá em Tessalônica, Corinto, pessoas se convertendo, ele está dizendo, porque Deus tem um povo, e ele foi chamado para levar o Evangelho entre os gentios. E Deus tem um povo e está sendo chamado pela pregação do Evangelho. Então, quando nós saímos e pregamos o Evangelho, haverá sempre esse resultado, o resultado que Deus dará, que ele vai chamar os seus, haverá obediência, haverá fé, haverá pessoas transformadas, como houve aqui com aqueles que chegaram e pregaram o Evangelho, e os primeiros convertidos foram transformados, pessoas que estavam presas naquele tempo, a maioria católicas, outros no espiritismo e outros na incredulidade, mas ouviram do Evangelho e agora têm fé e obediência. Eu estava conversando com um irmão aqui, outros falando da sua família, um que o pai dele foi pastor aqui na década de 70, e aí ele teve seus percalços, mas está na fé. Coisas que o Evangelho faz. Entre os povos indígenas do Brasil, há uma grande necessidade de pregarmos o Evangelho, mas Deus está começando a chamar indígenas, e hoje nós começamos a ter os primeiros pastores indígenas, e agora nós vamos trabalhar nessa área de formar pastores indígenas, para que eles preguem para os indígenas e Deus chame o seu povo à fé, porque é um resultado da pregação do Evangelho. Esse resultado só Deus pode dar, mas haverá sempre obediência e fé. Lá naquele povoado que vocês vão começar a trabalhar, Deus tem os seus, mas é preciso que a igreja vá e pregue. Lembra de Paulo, ele estava em Corinto passando uma grande perseguição, e estava um pouco desanimado, aí Jesus aparece para ele e diz, Paulo, não temas, fale e não te cales. Eu tenho muita gente nessa cidade, mas é necessário que você fique e pregue. E diz o texto que Paulo ficou 1 ano e 6 meses naquela cidade. Não era comum no ministério de Paulo ficar muito tempo numa cidade. Só teve 2 cidades que ele ficou mais tempo, que a gente conhece. Corinto, 1 ano e 6 meses, e Éfeso, 2 ou 3 anos que ele ficou lá.
Ele estava sendo perseguido. Ele poderia falar: Jesus, se eu tenho o povo do Senhor aí, você vai salvar. Eu vou para outro lugar, ser perseguido aqui, tomar pedrada. Não, mas Jesus, fica aí, tome pedrada, prega o evangelho, que eu vou chamar os meus. E aí, uma igreja forte em Corinto se levantou, apesar de ser uma igreja complicada, como nós somos complicados também. Mas Deus é paciente e tem misericórdia, e tinha misericórdia dos corintianos, ou dos coríntios, né? Dos coríntios. E aí a igreja cresceu lá naquela cidade. Mas Paulo teve que ficar lá e pregar. Houve fé. Numa cidade onde havia muita idolatria, prostituição, apego a pessoas, né, a filosofia. Eu sou de Paulo, sou de Apolo. Eles gostavam de seguir correntes filosóficas. E tem gente que gosta de seguir tal pregador, tal fulano. E tinha até uns que, querendo ser mais espirituais, não, eu sou de Cristo. Mas eles eram também pegados. E aí Paulo falou: não foi fulano de tal que morreu, foi Cristo que morreu. Vocês não seguem pessoas, seguem a Cristo. Olhem para Cristo. Imite a minha maneira de imitar a Cristo. Mas houve conversões ali naquela cidade. E tem havido, pela graça de Deus, e os irmãos, como essa igreja é uma igreja missionária, tem ouvido muitos relatos de missionários, e tem experimentado essa graça. Vocês estão orando, estão investindo na obra missionária, e estão experimentando esse resultado, conversões, pessoas sendo convertidas, colocando a fé em Jesus e obedecendo a palavra de Deus em várias partes do mundo. Hoje pela manhã no Senegal, entre os indígenas e em outras partes do mundo. E aqui nessa cidade, graças a Deus, pessoas chegando à igreja, visitantes, pessoas que já eram crentes, mas ouviram a pregação e querem ouvir uma pregação fiel, pessoas que não são convertidos. Por quê? Se nós sairmos e pregarmos o Evangelho Cristo fielmente, Deus vai chamar os seus. Então a igreja tem que continuar pregando Cristo e, pela graça de Deus, terá essa bênção de experimentar esse resultado: obediência e fé. Tanto aqui, onde ela está, e em outros países, outros locais onde a igreja está também, através dos seus missionários, através das parcerias que a igreja desenvolve. Para caminhar, então, na centralidade da pregação do Evangelho da Missão: primeiro, o conteúdo é Cristo; segundo, o resultado é obediência e fé; terceiro, qual que é o alvo da pregação? Aí está no versículo 27, né, que todo presbiteriano reformado sabe. Tudo para a glória de Deus. O alvo é a glória de Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gosto de, até nas minhas cartas, terminar com esse versículo lá no final. Então, Paulo aqui, ele declara qual que é o alvo da missão. O alvo maior é a glória de Deus. Nós pregamos o Evangelho para que haja salvação, para que pessoas se convertam, para que igrejas sejam plantadas, mas isso não é nem o alvo final da missão. O alvo final, o objetivo maior sempre é a glória de Deus, é Deus ser glorificado na salvação dos pecadores, é Deus recebendo a glória aqui em Patos, lá na Guiné-Bissau e no mundo. Não pregamos para ser considerados grandes pregadores, não pregamos para que as pessoas digam: a igreja de Patos de Minas é a melhor igreja de Patos. Se quiserem dizer, Deus seja louvado. Mas o objetivo de sermos uma igreja fiel, missionária, de ter cafezinho, os irmãos perceberam que eu gosto de café, né? Só não posso tomar esse horário. Mas tudo isso, se você chegar aí, chegar mais cedo, tem um cafezinho, tudo isso é para a glória de Deus. Se você chega aqui, tem as irmãs na igreja te recebendo com sorridente. Quem é da recepção aí? Bom ministério da igreja, parabéns. Continue aí, apertando a mão, sorrindo. Porque todo mundo gosta de ser bem recebido. E isso aqui, eu vou dar uma dica. Não uma dica, o pastor sabe disso. Se uma igreja crescer, ela tem que ter uma boa comunhão, receber bem as pessoas que chegam. Para que, se chegar alguém aqui e não for bem recebido, pode ser um eleito, ele vai para outra igreja. Ninguém gosta de entrar no lugar, entrar e sair sem ser percebido, sem pelo menos alguém perguntar o nome: tem um cafezinho, tem uma água ali, como é seu nome, de onde você veio, para onde você vai, por que você veio aqui? Então é importante receber bem os filhos de Deus. Se os filhos de Deus que chegam aqui são bem recebidos, Deus vai mandar mais filhos dele. Se são mal recebidos, podem ir, vou mandar para outra igreja. Então é importante. Mas tudo isso que nós fazemos não é para que a gente toque trombeta e fale: não, nós encher o peito, nós somos a melhor igreja. Nós somos uma igreja pecadora, falha, mas que procura sempre glorificar a Deus que está no céu. Com aquilo que fazemos, com o nosso trabalho, com o nosso viver, com a nossa labuta, a música que cantamos aqui, é para que Deus seja glorificado, não é para que os cantores apareçam como os melhores cantores de Patos. Graças a Deus são bons músicos, mas isso é para que Deus seja glorificado, porque senão começamos a brigar, a querer ser mais importante, aí os pastores começam a querer ser preeminentes, e, não, eu prego melhor, não, eu sou de Paulo, eu sou de Arlo, não, eu sou de Cristo de verdade.
E todos eles estão pregando para glorificar a Deus e edificar a igreja. Esse é o alvo maior do nosso trabalho. Levamos o evangelho para que as pessoas se convertam, sejam transformadas, mas queremos que a glória de Deus alcance as nações. Que as pessoas adorem a Deus, deem a glória a Deus. E só podem dar essa glória por meio de Cristo. Por isso nós pregamos o evangelho às nações. Então Paulo fala sobre isso. A motivação final sempre para o nosso trabalho, para o nosso viver, quer comarmos, quer comemos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Esse é um princípio bíblico e também muito da nossa teologia reformada, né? Dá sempre entender que seja um trabalho simples ou um grande trabalho, seja uma aula na igreja, uma aula na escola, tudo para a glória de Deus. Nós não fazemos separação. Aqui é sagrado, lá é secular. Não. Se eu sou um professor, eu sou professor da escola dominical, preparo, oro, dou uma boa aula. Se eu sou professor lá na faculdade ou na escola estadual, oro, preparo, dou uma boa aula, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou prestando um culto para Deus, um serviço para Deus. O serviço de culto específico do povo reunido, redimido para adorar a Deus, o serviço que nós prestamos a Deus com o nosso trabalho, com a nossa vocação, fazendo uma comida, fazendo uma bianda sabe. Bianda sabe é comida gostosa no crioulo guineense. Quando você chegar na Guiné-Bissau, comer a comida, você vai falar assim, bianda sabe. Você está tentando aprender crioulo. É isso aí. Para a glória de Deus, irmãos. E isso muda toda a nossa visão de mundo, né? Porque a gente vai fazer com dedicação, com empenho, mesmo que seja aparentemente uma tarefa simples, fazer um café, varrer o chão, limpar o banheiro, que às vezes as pessoas acham um trabalho desprezível, mas é importante. Primeiro fazemos para Deus. Se fazemos para Cristo, fazemos para a glória dele. Então vamos fazer bem feito. Fazer bem feito. Varrer uma rua, vamos varrer bem feito, porque é a glória de Deus. Porque esse sempre é o alvo maior. E o trabalho missionário nosso também é para a glória de Deus. Não vamos fazer com dedicação, com zelo. Queremos que pessoas sejam salvas. Queremos que a nossa igreja cresça em número. Mas queremos, primeiramente, glorificar a Deus que está no céu com a nossa vida, com o nosso trabalho missionário. Com os nossos investimentos, com as nossas orações. Porque aí evita de inveja, de briga, de quem que é mais importante. Não, porque nós estamos fazendo, primeiramente, para que Deus seja glorificado. Não é para que a gente seja reconhecido como os melhores, mas que Deus seja glorificado. Então, esse era o alvo da pregação de Paulo, do seu trabalho missionário. E ele fala, o Deus único e sábio, né? Deus é único. Em comparação aos muitos deuses que havia lá em Roma, é sábio porque ele conhece os melhores meios, as melhores maneiras de fazer com que seu nome seja glorificado. Ele é sábio. E aí, a ele toda a glória por meio de Cristo Jesus. Então, o alvo sempre da nossa pregação, do nosso ministério, é sempre glorificar a Deus. O alvo dessa igreja, ao se envolver com a obra missionária, é levar a glória de Deus para as nações. Glorificar ao Senhor. E isso já escreveu bem John Piper, refletindo aqui o texto bíblico, né? Que a meta e o combustível das missões é a adoração. Então, a adoração visa a evangelização e a evangelização visa a adoração, e a adoração desemboca sempre na evangelização. A adoração e missão estão sempre ligados nesse mundo. Haverá separação lá no céu, a adoração continuará, mas aqui sempre haverá uma ligação entre adoração e missão. Nós evangelizamos porque ainda não há adoração do nome do Senhor em todos os lugares. Queremos que essa adoração chegue, então levamos o evangelho para que eles adorem a Deus por meio de Cristo. Então a nossa adoração sempre leva à evangelização. E a nossa evangelização visa sempre a adoração, que as pessoas adorem a Deus em espírito e verdade. Como que elas vão adorar em espírito e verdade? Por meio de Cristo, por meio do evangelho. É por isso que nós nos lançamos em missões. Para finalizar, o apóstolo Paulo recebeu o evangelho, ele creu, ele obedeceu e pregou com todas as suas forças o evangelho de Cristo entre os gentios. Ele entendeu bem a centralidade da pregação do evangelho na missão, enfatizando o seu conteúdo, que é Cristo, morto e ressurreto, segundo revelado nas Escrituras Sagradas. Ele enfatizou o seu resultado, que gera obediência e fé, ou seja, conversões dos eleitos, dentre todos os povos da terra. Enfatizou também o seu alvo final, que é sempre a glória de Deus. A glória de Deus como alvo final da missão, do nosso trabalho, do nosso viver. Diante de tudo isso que nós ouvimos, qual deve ser a nossa resposta a essa mensagem, a essa palavra? Primeiro,
Se você ainda não creu no Evangelho, nesse Evangelho que fala de Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou para salvar, para perdoar, para te reconciliar com Deus, se você ainda não creu que se esse Evangelho não é o seu Evangelho, talvez era o Evangelho do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu pastor, mas que seja o seu Evangelho, ou seja, você recebe no seu coração pela fé em Cristo. Receba como seu Evangelho, pregue esse Evangelho, anuncie esse Evangelho, seja resultado desse Evangelho e leve esse Evangelho para que outros sejam chamados. E faça isso pensando sempre na glória de Deus, o nosso Pai. Ore para que esse Evangelho chegue onde não chegou, como Paulo desejava. Invista financeiramente no reino de Deus para que esse Evangelho seja levado às nações. Participe, se envolva, abrace essa causa, que é a causa do Senhor, deve ser a sua causa também. Diga ao Senhor, eis-me aqui. De repente Deus quer te chamar para levar esse Evangelho a outros lugares. Deus sempre faz o uso de pessoas específicas, com ministérios específicos, para lugares específicos. Talvez você seja um daqueles que Deus vai te levar para outro lugar. Diga, eis-me aqui, não tenha medo. Deus vai te capacitar, te preparar, te dar os recursos. Essa igreja certamente vai apoiar, vai investir em você. Não tenha medo. Vá com alegria e dedicação. Por fim, viva sempre para a glória de Deus, desejando que Ele seja glorificado cada vez mais em você e através de você, na igreja e através da igreja. E que, então, que Deus receba a glória toda pela nossa vida e pelo trabalho missionário que estamos realizando para Ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Fale com Deus e diga, Senhor, obrigado, porque o Evangelho chegou em meu coração. Eu quero, de fato, pregar, eu quero participar para que esse Evangelho chegue às nações, para que o Senhor sempre seja glorificado. Vamos colocar de pé e orar? Fale com Deus, diga, Senhor, estou aqui, estou pronto para viver esse Evangelho da graça e levá-lo adiante em nome de Jesus. Agradeça por aqueles que vieram trazer o Evangelho até você, a sua família, a sua igreja. Ore por aqueles que estão levando a povos, as nações. Ore por essa igreja, para que ela continue nessa visão de ser uma igreja missionária para a tua glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da Igreja Presbiteriana de Patos em Minas, Senhor, a primeira igreja, pela visão que o Senhor tem dado ao seu pastor, ao seu conselho, aos seus membros, pelo investimento na obra missionária em nós, em outros missionários, pelos projetos que ela tem abraçado, pensando, Pai, na glória do Senhor, na proclamação do Evangelho, pensando, Pai, que esse Evangelho tem a ver com Cristo, com a palavra dEle, com a obra dEle, não conosco, Senhor, mas primeiramente com Jesus Cristo, que é o Senhor da missão. Dá-nos a Tua graça de sermos fiéis e abençoa, Pai, aqueles que vieram aqui nessa noite, que receberam a Tua palavra, que possam retornar para casa com o coração cheio do Teu Espírito, transformados por Ti, para viver uma semana abençoada, uma semana para ser testemunha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneçam de pé, queridos, por favor. Nós vamos orar. Pastor Paulo, vem cá. Fica aqui. Maria, vem aqui também, por favor. Vamos orar pelos nossos irmãos, rendendo graças a Deus pela vida deles, engrandecendo ao Senhor, porque tem usado a vida dos seus servos, e nós nos alegramos. Quero desafiar você, membro da igreja, principalmente a liderança, após o culto, dê um abraço nos nossos irmãos. É bom para nós receber missionários aqui, sermos encorajados, desafiados a pregar esse evangelho. Vocês viram que ele brincou comigo, eu estava tentando aprender o crioulo guineense, né? Com a permissão de Deus, queridos, a nossa igreja recebeu um convite, o conselho, para enviar o pastor para Guiné-Bissau, para lecionar no seminário. E o conselho aprovou o pedido que veio do seminário. O seminário era dirigido pelo pastor Paulo até agora, e o outro Paulo Gonçalves, que está em Guiné-Bissau, assumiu. Então, em novembro, o presbítero Carlos Saraiva e eu estamos sendo enviados para Guiné-Bissau. A gente chega ali no sábado, prega no domingo 2 vezes na igreja, começa a lecionar na segunda até sexta, de 8 da manhã até meio-dia, com 20 minutos de intervalo, participa de uma conferência,
fala 3 vezes na conferência, prega no outro domingo mais 2 vezes e depois na terça a gente volta para aqui, para Patos. Então orem por nós, para que Deus nos dê graça, a fim de sermos usados ali para a glória do nosso Deus, que é aquele que chama, que capacita e que envia. Vamos orar? Ó Deus amado, nós glorificamos e exaltamos o santo nome do Senhor, porque através da vida dos teus servos o Evangelho tem sido proclamado, vidas estão sendo despertadas para responder com obediência e fé, e o nome do Senhor tem sido exaltado e glorificado por meio do ministério que os teus servos têm desenvolvido. Pai amado, nós invocamos bênçãos sobre eles em nome de Jesus. Continue, ó Deus, usando para o louvor da tua glória. Livre-os do mal, ó Pai, em nome de Cristo. Capacita-os, ó Deus, cada vez mais. Ó Deus querido, desperta novos parceiros para abraçarem o ministério dos teus servos e abençoá-los, ó Deus, na parceria em nome de Jesus. Deus amado, que o Senhor ilumine o teu servo e lhe conceda sabedoria e graça para no ano que vem, à frente do Instituto, ali na Missão Caiuá, tenha ele, ó Deus, projetos que nasçam do coração do Senhor, e obreiros, ó Pai, nativos sejam ali preparados e capacitados para alcançar outros, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido entre aqueles povos, Pai, em nome de Jesus. Permaneça conosco como igreja, ó Deus, e continue nos usando. Nós precisamos muito do Senhor. Capacita-nos, ó Pai, e dirige-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.